Bom dia! Vamos dar continuidade aí à live de ontem. A Danila teve que sair, teve um imprevisto, então eu vou chamar ela aqui novamente para a gente continuar. Vamos lá. Pronto. Bom dia, Lari, seja bem-vinda. Vamos aí dar continuação à live de ontem. A Danila teve que sair aí por um imprevisto e eu já convidei ela para entrar, tô aguardando. Já enviei o convite para você, Danila, não apareceu? Envia um para mim. Aí, agora apareceu para mim. Prontinho. Foi. Veio um recado para mim que você não pode participar. Que estranho, né? Vou convidar novamente, tá bom? Vamos aí, porque o Instagram tá com testes e nós vamos... Enviei novamente, vê aí se chegou para você. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, e você? Tudo bem. Eu enviei o convite e ele me disse que você não poderia entrar. Então, assim, é confusão dele, mas tá tudo bem, vamos começar. Uma hora dá certo, né? Verdade. Então, hoje você teve que sair rapidinho e tá tudo certo. A gente continua hoje. Aí você pode dar andamento, que nós estávamos falando ontem. Vamos fazer uma recapitulação aí só, né, para o pessoal não ficar muito por fora. Nós estávamos falando das mulheres multipotenciais e o que você precisa ser para conseguir atingir isso aí. Porque você escuta essa palavra e muitas vezes você fica achando que uma mulher multipotencial é só as mulheres que estão aí na mídia, que estão fazendo sucesso, as dançarinas, e você faz uma referência dessa palavra, né? Você traz para você aquela questão da beleza, de estar com o corpo perfeito, de estar com tudo em dia. Não é bem isso, né? Mulher multipotencial é a que faz várias coisas, né? E que consegue resultado com aquilo que ela está fazendo. Eu peguei um versículo aqui para dar, se você quiser falar antes, depois eu vou ler aqui para nós uma palavra muito, muito especial para as pessoas que querem aplicar na sua vida, e eu tenho certeza que vai ajudar muito. Nós temos que pensar, assim, que a mulher multipotencial também não é aquela mulher sobrecarregada, né? Que tem que trazer tudo para si. Ela precisa ser organizada, né? Então, eu falo que se eu não concentrar, né? Às vezes eu me pego, assim, né, nessa desorganização. Então, a gente precisa focar. Né? Se você está fazendo alguma coisa agora, foque naquilo, né? Não quer dizer que você está focado aqui que depois você pode fazer uma outra coisa diferente. Não, né? Cada coisa no seu devido tempo. É isso mesmo. Hoje mesmo eu estava tendo um acompanhamento, né, numa aula de gestão do tempo, que eu faço com o Rafael Medeiros, né? Ele é especialista nessa parte de gestão do tempo. E foi muito legal, porque assim, se você, no começo é difícil você implementar na sua vida, mas depois fica automático, né? Por exemplo, atendimento. Você vai fazer um atendimento, qualquer tarefa que você for fazer. Você marca lá 9 horas, aí o próximo às 11. Se você termina às 10, o próximo ao meio-dia e meio, 1 hora. Se você termina às 10 e é 1 hora de atendimento, até meio-dia, até o próximo atendimento, o que você vai fazer nesse intervalo? Então, às vezes, tem alguns escapes. Se você não se controlar, você vai pegar o telefone e você vai ficar vendo coisas no celular que não te agrega nada, né? Se você não tiver nada escrito do que você tem que realizar, e ali surge uma fuga. Uma fuga. E você não volta, não se concentra no que você tem que fazer. Então, assim, a palavra que eu peguei aqui, que eu estava vendo para falar para as mulheres, primeira coisa, tem que haver um amadurecimento. Como que você consegue ter esse amadurecimento? Né? Esse amadurecimento, ele vem quando você procura informações.
a informação de como as coisas funcionam, porque às vezes você acha que é só do seu jeito, e não é, né? E então, assim, tem uma versículo, eu vou encontrar aqui, mas ele fala assim, quando eu era menino, pensava como menino e falava como menino. Então, enquanto a gente tiver essa criança tomando conta de nós não vamos não vamos estar focados nas nossas metas, nos nossos alvos. E vai estar sempre disperso, fazendo uma coisa aqui, uma coisa ali, e não tem foco. Você concorda? Você acha que faz sentido isso? Concordo, porque quando a gente às vezes está fazendo uma coisa ou outra e sem saber focar, é porque a gente não está vivendo o real propósito, né? É lógico que a gente precisa fazer uma coisa e outra, ainda mais no mundo, né, que nós estamos, onde nós precisamos nos reinventar, né? Mas a gente precisa focar no propósito. Qual que é o propósito de Deus, né, para sua vida? Você está fazendo aquilo que Deus quer? Ou você está fazendo as coisas só por impulso, pelos seus próprios interesses? Né? Tem isso também, essa questão. Então, ó, o que eu falei aqui, que eu queria citar, é 1 Coríntios 13:11, que fala, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então, a gente fala, você pode ser uma mulher, nós não falamos você pode ser uma menina. Então, tem que se amadurecer, né? E tem que ter foco. Então, muitas vezes, assim, você foca no quê? Você vê muitas pessoas que não têm esse amadurecimento, focando, quando ela deseja muito uma coisa, eu vou dar um exemplo bem prático aqui. Quando a gente é jovem, né, você não amadureceu ainda, e hoje existem mulheres assim, tá, que continuam ainda com a sua criança aflorada. E elas ficam, eu preciso arrumar um marido para mim, eu vou arrumar um companheiro que trabalhe, me leve para viajar, que, sabe, ele vai brigar por mim, vai lutar pelos meus direitos, vai fazer isso. Então você tem que pensar bem se você está querendo um companheiro do seu relacionamento, ou se você está desejando um pai que faça tudo para você. Verdade. Porque aí, quando você está com esse foco, você vai estar. Você está jogando para o universo, está mostrando para Deus que você quer alguém para cuidar de você. Você não quer alguém para te acompanhar na jornada. É bem assim. Então, quando eu era menina, pensava e falava como menina. Sou mulher, amadureci, vou ter autoconhecimento, saber meus pontos fortes, meus pontos fracos, trabalhar com isso, ter foco. O que eu faço? Desfoco. Você já viu pessoa assim, por exemplo, vai lá no Instagram e dá uma sua opinião, ela coloca lá assim um texto enorme da opinião que ela tem. Ela tem uma discussão, ela quer expressar a opinião dela, ela capricha. Ela capricha naquele texto para as pessoas entenderem o que ela está falando. Igual aquele caso do Caio Castro que não pagou a conta, sei lá, não queria dividir, não sei o que aconteceu direito. Foi uma polêmica, né? Então, assim, muitas pessoas entraram ali e ficaram horas debatendo aquilo. Você não tem um foco? Você não tem algo para você, uma meta para você alcançar? Pensa só, a meia hora que você ficou debatendo aquele caso, você poderia estar fazendo uma atividade para você. Então, isso é falta de amadurecimento. Assim, pensa, o cuidado que você teve em escrever aquelas palavras, você vê se não tinha erro de português, e se preocupar se alguém ia ler e curtir aquilo, o cuidado. Você está tendo cuidado com você? Você está tendo cuidado com as suas tarefas? Quando você vai fazer para você, você coloca o mesmo cuidado? Há de se questionar. Muitas vezes você coloca cuidado nas coisas dos outros, que não vão agregar nada para você, mas não coloca o cuidado devido para você, nas coisas que você tem ali que deslanchar. E você com certeza fez isso, né? Porque você até terminou seu livro, escreveu e lançou, né? Então, você entende muito bem sobre o que eu tô falando. É um pouco disso que eu acabei de falar, né? É escutar, igual mesmo. Eu nunca imaginaria que eu ia escrever um livro um dia, né? Aí, numa fase da minha vida onde eu me peguei, né? Frustrada, peguei ao ponto de quase estar em depressão, né? Aí, onde eu estava buscando também o relacionamento, né? Intensificar o relacionamento com Deus. E onde eu peguei trancada dentro do quarto, aí Deus me falou, eu peguei me perguntando como que eu ia fazer, né, para sair daquilo, né? Sair daquele obscuro, né? Sair daquele vale.
Aí Deus colocou no meu coração, sabe? Para me poder levar, né, para as outras pessoas aquilo, para me ajudar outras pessoas, para me servir outras pessoas. Porque quando eu Olha, começar a servir as outras pessoas, né, quando eu começar a servir as outras pessoas, eu ia me curar. Eu podia servir quem? As pessoas que estavam, né, iguais a mim e pessoas que estavam piores, né? Situações piores. E aí, um outro dia, né, eu me questionando outra vez, né, na beirada do meu fogão, né, em volta do meu fogão fazendo comida. E aí, veio de novo esse questionamento, Senhor, né? Eu já tenho uma bagagem, né, uma bagagenzinha. E eu quero passar isso para as pessoas. Como que eu vou passar sendo que eu sou tímida? Depois eu fui uma pessoa extremamente tímida. Isso é uma outra história, né? Gostava de me contar também depois, se alguém aqui, né, quiser, se tiver alguém aqui que queira. E aí Deus tornou falando no meu coração, sabe? Escreve, né? Escreve um livro. Né? Veio aquela mensagem assim, né, no meu íntimo, né? Aí eu corri, desliguei o fogo da panela, estava até fazendo arroz, né? Desliguei. E corri lá para o meu escritório, né, na outra casa que eu morava, e comecei a escrever. Naquele momento, Deus me deu conteúdo dentro do livro. Sabe? E aí, tá da vendo? parte disso, eu coloquei como propósito, né? Eu coloquei como uma meta. Eu coloquei assim, até o ano que vem, né? Eu vou estar com esse livro pronto. Tipo assim, na minha Você mente, eu colocou ainda uma data, né, Danila? Você sabe, não. Danila, que tem um exercício muito bom para as pessoas que ainda estão em amadurecimento nessa parte de querer fazer algo e não conseguir? Tem ancoragens, mas as pessoas não conhecem. Então, assim, há uma ancoragem boa que eu aprendi no início você marcar ali suas metas no papel. Marca tudo que você tem que fazer no papel e coloque ele contigo. Carregue junto com você para que ele faça parte de você. Durante o decorrer do dia, abra o papel e leia. Leia. Leia ali o que você tem que fazer, porque você vai lembrar. Quando passar alguns dias, aquilo vai fazer tão parte de você, vai fazer, sabe, vai ter uma conexão tão grande que você não vai precisar mais do papel. Vai estar imprimido em você aquelas metas que você tem que fazer. Então, esse exercício esse papelzinho é uma ancoragem para você lembrar das coisas que você tem que fazer. Porque vamos supor, vai fazer uma lista lá de coisas. O que eu tenho que fazer? Eu tive uma ideia. Você viu aquela ontem a gente aprendeu. Execute a sua ideia até meia-noite. Para que ela não se perca. Se você tem uma ideia, vai lá, põe no papel. Você esquece, gente. Ideia é assim, sabe? Deus enviou. O universo mandou para você. Se você não colocou em prática, outra pessoa vai pegar aquela frequência de ideia e vai colocar. Pode ter certeza. E muitas vezes você nem lembra mais daquela ideia. Você pode vir a lembrar dela tempos depois. Porque alguém colocou em prática. Você me Então fez faça lembrar. isso. Isso, né? Você me fez E não lembrar. adianta. Ó, se você colocar que você tem coisas para fazer e deixar muito subjetivo, não rola. Se você colocar assim, essa semana, né? Você vai colocar a semana. Essa semana eu vou ler um livro, eu vou começar a ler um livro, eu vou começar a fazer exercício, eu vou começar a fazer tudo. Só que você tem que especificar, tá? Essa semana eu vou começar a ler um livro, então eu vou colocar lá, ler 10 páginas por dia, porque você vai ter que cumprir aquela meta, porque é um compromisso que você fez com você mesmo. Então, assim, vou ler um livro, tá, mas no dia, quanto do livro eu vou ler? Não comece com 10, então, comece com 3. Comece com 3, li 3. Aí você coloca amanhã, eu li 3, dá tempo de ler mais 2? Leio mais 2. E é assim que vai, né? Vou começar a fazer exercício. Aí você faz um dia, no outro dia você não faz mais. Por que você vai fazer 2 horas de exercício para você ficar estagnado? Seu cérebro não gosta de cansaço. Ele não vai aceitar, ele vai fazer você procrastinar e não realizar. Faça 15. Faça só 15. É melhor você fazer 15 todo dia do que ficar fazendo 2 horas uma vez na semana. Faça apenas 15 minutos. Então, assim, são técnicas que as pessoas usam, que nós usamos, mas que muita gente não conhece. E que elas não colocam, e aí acaba deixando. Fala, vou fazer 1 hora, eu não tenho 1 hora, minha vida é corrida. Mas chegou do trabalho? Não, 15 minutos. Faça 15 minutos de pulinho para você ver por dia. O quanto que você vai melhorar a sua energia. Pulo simples, pular corda. Eu tenho a minha corda ali. Pular corda. Os exercícios, eles ativam, né,
muito bem aí o nosso organismo e a gente solta aí muitos hormônios bons no cérebro. Então, é isso. Ó, hoje passamos uma dica, hein? A dica do papel. Colocar o papelzinho no bolso, andar com ele no corpo, para que você lembre das suas metas, sabe? Ô, Silviane, você me fez lembrar de uma história aqui com o meu irmão, sabe? Ele estava me contando antes de ontem a respeito disso. Você tem 9 minutos para contar a história e você tem um compromisso. Lembra? Eu tô de olho para você não perder a hora, tá? Tudo bem. Tá bom, obrigada. Aí, o meu irmão me falando disso, sabe? Deus, ele te dá uma ideia, né? Mas se você não tiver na intimidade com ele, na escuta, essa ideia passa, ele vai passar para outro. O meu irmão, quando ele ainda não tinha uma intimidade com Deus profunda, Deus deu uma letra de uma música para ele, de um louvor, né? Até uma música cristã. Aí ele foi e escreveu a música, mas aí passou, ele não colocou em prática. Aí hoje, uma outra pessoa gravou o hino, sabe? Eu ainda não tenho em mãos o hino que é, e não sei o seu cantor, mas depois eu vou estar vindo com ele, sabe? Pra estar vendo direitinho. Porque é isso, gosto de estar falando, né? A ideia veio. Se você não anotar, né, não escutar o que que Deus quer, né, com isso, não começar a colocar em prática, ela se perde. E tchau, já era. Foi bal. Então, busque, né, escutar de Deus, né, qual é o seu propósito, coloca, né, na linha. O meu livro, esse mês eu termino o meu livro. E sabe o que eu fiz? O que eu fiz? Eu gosto do Telegram. No Telegram, ele não ocupa muito espaço no seu celular, né? É melhor, eu acho um pouco melhor que o WhatsApp nessa parte. Então, ali, tudo que eu queria, que eu quero escrever, porque eu estava fazendo no caderno, né? O livro, eu comecei a escrever lá no caderno. Mas eu achei melhor gravar. Então, na mentoria que eu tive lá com o Rafael, ele me deu essa ideia. Ele falou, grava áudio, sabe? Grave. Então, assim, ele está praticamente em áudio. Quase todo em áudio. Eu gosto de escrever, sabe? Assim, no caderno, no papel. Vocês são bem-vindos todos. Nós estamos falando como ser uma mulher ou um homem potencial, multipotencial, porém você precisa desenvolver aí o seu autoconhecimento, deixar de ser menino, deixar de ser menina e ter aí reações que façam com que você desempenhe seu papel agora, né? O homem e a mulher que você é agora. Porque muitas vezes esse vitimismo, esse só querer ser cuidado e não executar, revela ainda uma criança que não foi curada, né? Então, ter atitude. Bom, fale sua história, porque no final eu vou te cortando aqui, você vai falar da história. Você falou, né? Tem mais uma história? Ou a história do Ira do seu irmão? O que você falou aí, você falou que você anota faz áudio, né? Eu gosto de anotar no caderno, sabe? Mas aí se eu tô fazendo uma caminhada, né? Aí me veio a ideia, assim, numa mensagem, eu vou, corro e pego o áudio, né? Gravo, chego aqui em casa, coloco no papel, entendeu? Mas aí cada qual, né, faz do jeito que acha mais, né, mais adequado. E assim, sabe, Danila, muitas vezes, claro que tudo que nós temos, as ideias que nós temos, são de coisas que nós já vimos, né? Mas pode passar muito tempo, você tem uma ideia. E você não quer fazer algo copiando o outro. Você modela, mas muitas vezes você... eu não vou copiar, né? Vai ficar igualzinho. E aí você fica com aquela paranoia. Eu não quero fazer igual. Eu vou ser cópia. As pessoas vão falar que é isso, que é tal, que é aquilo. Gente, isso daí é bobagem. Porque tudo já existe. Tudo já existe. Deus, ele não existe, mas ele fez tudo já existe. Então, quando você tiver uma ideia, pode ter certeza, alguém já teve, pode ser que não colocou em prática, e pode ser que aquela pessoa colocou. Então, assim, muitas vezes você fica, nossa, empacado, não vou fazer conteúdo para post, por quê? Porque essa ideia que eu tive, eu já vi, esse caso que eu quero colocar lá, alguém já colocou, vão falar que eu sou um plágio. E aí você se sente impostor e não faz, e não executa.
Entende? Só que assim, a pessoa colocou aquele conteúdo no post dele, ele tá falando sobre aquele conteúdo no Instagram, assim como nós estamos falando agora. Quando ele levar o conteúdo, vai ser o mesmo conteúdo, mas vai sair da sua boca. O conteúdo vai sair com o seu jeito de falar, né? O que acontece? A pessoa que está te vendo do outro lado, ela vai ter uma interpretação que você está passando. Talvez ela tenha entendimento saindo de você e não do outro. Ele vai falar, nossa, mas virou essa chave para mim agora com vocês aqui. E eu vi um conteúdo parecido, mas não tinha me ligado que era dessa forma. Quantas vezes isso não aconteceu comigo? Quantas vezes não aconteceu com você? Não é mesmo, Danilo? E vocês, pessoal, que aqui, Thales, fala para nós aí, como que vocês costumam colocar as suas metas? Caderno? Vocês fazem bilhetinho para estar lembrando? Cola no espelho do banheiro? Fala, olha, eu tenho que executar essa atividade hoje, até meia-noite. Como vocês fazem para se lembrar, para vocês estimularem que vocês têm que finalizar aquele processo? Porque cada um aqui tem, né? Tem um jeitinho, ali nós temos as nossas maneiras. Silviane, eu também tenho um hábito, a gente deixa muito passar, né? Igual mesmo Deus fala com você hoje, né? E aí a gente costuma, às vezes, esquecer das promessas de Deus, né? O que é que eu tô acostumada a fazer agora? Eu anoto no papel, né? Se Deus me falar uma coisa agora. Ou então, se eu tenho alguma coisa para fazer. Eu coloco no papel e colo aqui no computador, colo no armário da cozinha, colo na geladeira, colo aqui no meu espelho quando eu vou me arrumar, para poder ver o quê? Né? A promessa de Deus, para mim ficar lembrando daquilo, entendeu? Para permanecer firme. Porque muitas das vezes, na correria do dia a dia, a gente vai dispersando, né? Vai esquecendo até das promessas de Deus. E vai deixando de ser filho, né? Deixando de acreditar. E acontece alguma coisa, você dispersa, né? Aí você não vai mais fazer aquilo. Por quê? Aconteceu um acontecimento que você ficou triste, alguém falou alguma coisa e desanimou. Aí você fala, não vou fazer mais. E aquela ideia some. E aquela promessa é levada com o vento. E você não executa mais. Quantas pessoas começaram a falar, eu vou escrever. Eu mesmo já aconteceu comigo, né? Aconteceu comigo isso. E eu fui colocando várias coisas na frente. Várias coisas. Comecei a escrever o livro, sabe quando? O ano passado. Você lembra disso? Aí fui focar na terapia. Aí deixei o livro de lado. Não coloquei foco nele. Não, todo dia uma página, todo dia. Vou escrever uma linha todo dia, vou escrever uma linha. E aquela técnica lá, né? Para um exercício, já você tem uma meta muito grande, do tamanho do elefante, fatia. Sabe? Fatia ele, o elefante. Então, faça em pequenos passos, pouquinha coisa todo dia. Quando fala em constância, como ter constância? A constância é isso. É você fazer um pouquinho todo dia um pouquinho, todo dia. E eu aprendi isso. Então, eu ficava postergando, né? Porque eu achava que era tão difícil montar uma sessão de terapia. Eu falava, como que eu vou pegar tudo isso? Eu vou colocar? É tanta coisa. Mas sabe o que acontece, Dani? Quando você fica esperando aprender muito e absorver muito conteúdo, fica mais difícil para você colocar em prática. Porque você tem tanta coisa na mente que quando você começa a tirar do papel, sabe, o que você aprendeu, você se cobra mais. Porque você acha que tem que ser o perfeito, tem que ser o melhor, sabe? Você tem sim que fazer com excelência, mas usa o pouco que você sabe. O pouco. Olha que coisa simples que nós colocamos aqui, né? Uma âncora para você lembrar das coisas que você tem que realizar ali no seu dia, na sua semana. Coloca no papelzinho, dobra, deixa no seu bolso. Lembra? Durante o dia, pega, você vai lembrar, tá no bolso, vai passar a mão. Olha, dá uma olhada, fala isso, fiz aquilo. Já risca. Acabou? Rasga. Lembra ontem? Rasga. Rasga para você mostrar para o seu cérebro um sentimento de satisfação. Porque você executou aquilo que você tinha que executar. E não adianta ficar falando, eu vou colocar no celular, eu vou colocar no computador, porque muitas vezes você não vai abrir o aplicativo do celular. Olha, deu seus 30 minutos. Você não vai abrir o seu aplicativo do celular, você não vai abrir o computador, muitas vezes na página que você precisa, só se você tiver ali um aplicativo de lembrete. Porque tem um aplicativo de lembrete que ele fala o que você tem que fazer. Ele não vai fazer para você, ele vai te lembrar que você tem que fazer. Né? É igual na terapia que eu costumo dizer. Eu não vou fazer para você porque eu não posso entrar na você, na sua mente. Você precisa ter vontade.
precisa partir de você, o desejo, né? Você tem que desejar. Desejar. Então, hoje, o que você deseja hoje? O que você deseja hoje? Eu desejo ver mais pessoas transformadas. Eu desejo ver mais pessoas, sabe, perguntando para mim, como você consegue passar um tempo sem pensar em nada? Sabe, ficar no estado zero? É maravilhoso. E eu nunca imaginei que isso fosse possível na minha vida. Nunca. Por quê? Porque eu não parei e não aprendi. Então você para, aprenda a fazer alguma coisa e você vai ter satisfação em estar fazendo aquilo. Bom, o pessoal está nos acompanhando, você vai ter que sair, né? E eu vou encerrar e agradeço a Valquíria que está participando aqui com a gente, que está ao vivo. E coloque, Valquíria, o que o desejo você tem. Só para a gente encerrar, se você se sentir à vontade, coloque para nós aí hoje, qual desejo você tem no seu coração? O que para você é um desafio hoje? E se você falasse, olha, se eu enfrentasse esse desafio, como seria a minha vida? Esse é um exercício muito bom, porque quando nós temos um desafio, nós focamos no problema e não na solução do desafio. Quando você tira o foco do desafio e foca na solução, as coisas começam a melhorar. Né? Então é isso aí, foque na solução. Ó, vou dar um exemplo bem rapidinho, 1 minutinho só. Se você tá atrasado, aquela história, eu levantei atrasado, eu tô rodado, eu vou chamar o Uber, aí você pega o Uber, ele tá na frequência que você tá de desespero, o cara não sabe o caminho, e aí ele começa a fazer um caminho mais longo, e você tá tão estressado que você nem percebe o caminho que ele tá fazendo, você conhece, mas não dá uma dica para ele, você atrasa mais ainda o percurso. Verdade. Né? Você atrasa mais ainda o percurso que você tinha, porque você não prestou atenção, você não deu dica para ele de como chegar mais rápido e o cara tá perdido. Então, assim, é uma série de acontecimentos que é aquilo que fala, o que você foca expande. Então, no que você está concentrado? No problema ou na solução do problema? Se você ficar concentrado no seu problema, mais problema vai vir parecido com aquele. E a solução não chega, né? Então, eu vou encerrar, agradeço a Valquíria por acompanhar nós aqui. Nós temos live hoje, novamente, às 14h05, falando da expansão da consciência, que é com a nossa amiga Larissa. E esteja à vontade aí para a gente bater mais um papo novamente, aí voltar, compartilhar também a palavra de Deus, porque os códigos mais poderosos estão aqui. Você tem que só interpretar e colocar em prática na sua vida. Um beijo, viu? Muito obrigada. Tô saindo, mas se você quiser ficar aí, contar pro pessoal, né, como que é o seu trabalho, entendeu? Passar para eles, né, sobre como eles conseguiam a terapia com você. O trabalho maravilhoso, né, que você faz. Você dá de parabéns, viu, pelo seu sucesso, pelo seu crescimento a cada dia. Deus continue te abençoando, né, imensamente, né, suas mãos, né, sua voz, né, o seu modo de agir para você abençoar, né, mais vidas, milhões de vidas. Amém, nós todos. Gratidão. Deus abençoe por tudo. Amém. Você também. Um excelente dia para você. Amém. Obrigada, pessoal. Um beijo a todos. Tchau. Obrigada, Tchau. pessoal. Bom, eu vou me despedir falando para vocês que eu abri um grupo de terapia, né, em grupo, porque o pessoal estava pedindo muito por conta da situação financeira, então as pessoas não estavam conseguindo aí arcar com o valor total da terapia. Então, assim, com o grupo nós conseguimos aí diminuir o valor. Não é a terapia TRG, porque a TRG é uma terapia mais impactante mesmo para traumas muito profundos, né? Ansiedade, depressão, pânico. Então, ela é uma terapia breve, porém um pouco mais profunda. Mas a terapia em grupo também obtém aí grandes resultados e é maravilhoso estar caminhando com pessoas que querem alcançar o mesmo propósito com você e nada como ter alguém para pegar na sua mão e dar a direção, né? Porque muitas vezes a gente não tem ali com quem expressar, falar o problema que você está passando e não sabe nem como resolver. Então, o meu grupo está aberto, as inscrições ainda estão abertas, já tem 8 pessoas no grupo de terapia que se inscreveram, a gente vai começar na segunda quinzena de agosto, e eu espero vocês lá. É só mandar um direct para entrar lá na lista, e eu mando um questionário para vocês estarem respondendo, porque assim, eu faço uma seleção para estar entrando na terapia, né? Só para conhecer mesmo e conseguir colocar um plano de trabalho ali com vocês, adequado. Um excelente dia, obrigado por acompanhar a gente até aqui.
Tá joia?